Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Querido Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre uma obra de literatura brasileira, uma obra que muita gente gosta muito e muita gente gosta pouco, que é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu já falei dessa obra em uns 3 vídeos mais ou menos, mas eu falei superficialmente. Eu acho que eu só mencionei, citei e eu acho que essa obra merece uma análise. Comentários mais aprofundados, sem dar spoiler, eu prometo. E eu fiquei assim matutando, faço, não faço, já falei tanto dela, mas ficou faltando. Eu não falei tudo que eu queria falar, por isso que eu tô fazendo um vídeo exclusivo. E agora eu vou repetir o que eu já disse nos outros vídeos. Se você nunca leu Clarice Lispector, não comece por essa obra, porque pode traumatizar. Algumas pessoas têm seu primeiro contato com Clarice Lispector por meio dessa obra e odeiam. Outras amam. Então, para não correr o risco, é melhor que você comece por outra. Evite essa como primeira obra. Eu sugiro, já falei antes, A Hora da Estrela, que eu tenho ali, por aí, tá em algum lugar aqui. Ou então, os contos da Clarice Lispector. Esta obra aqui, este livro de contos, Laços de Família, é um dos melhores livros de contos que eu já li. Porque aqui tem dois dos textos mais lindos que eu já li, que é A Menor Mulher do Mundo e O Búfalo. São dois textos lindos que eu já li várias vezes. E aqui também tem um outro conto, que se chama Amor, que ajuda a entender a paixão segundo GH. Também há um outro conto, mas não nessa obra, há um outro conto da Clarice que nos ajuda a entender a paixão segundo GH, que é A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. O título é esse, né? A Bela e a Fera e Amor são dois contos que me parecem ser ensaios para a paixão segundo GH. Não que seja, é percepção minha, assim, né? Comentário meu. E, bom, introdução feita, vamos à obra. Uma das coisas que parecem óbvias, mas quando a gente começa a ler a gente percebe que não é tão óbvio assim, é o título. Este título tem muito a ver com a obra, porque esse termo paixão, paixão segundo, isso remete à Bíblia. Porque a gente não tem o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo não sei o que. O Saramago fez o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aqui é paixão segundo GH. A paixão aqui desse livro vem de patos, de sofrimento mesmo. Assim como Cristo passou por um calvário, né, a paixão de Cristo, a GH também passa por um calvário. Por isso que é a paixão segundo GH, né? E o que acontece aqui? Primeiro eu vou dar características, eu vou fazer comentários meio que comparando com os outros contos que eu disse que são parecidos. O que a Clarice Lispector sempre faz? Muitas das personagens da Clarice Lispector não tem nome, né? Ou tem nome quando esse nome é importante para caracterizá-la socialmente. Como no caso de A Bela e a Fera, o nome é deste tamanho. Por quê? Era importante dizer o nome, porque todos aqueles sobrenomes agregados significavam muito para a obra, porque era posição social, significava posição social, de Melo, Silva, aquelas coisas lá que só vai agregando sobrenome. Significa uma ascensão social dela, por isso que aparece o nome dela. No Búfalo, a gente não tem nome da personagem, a gente tem a mulher do casaco marrom. No Amor, a gente tem a Ana, que Ana, se eu não me engano, eu vou até confirmar isso, mas significa etimologicamente uma negação, em algum sentido. E também é um nome, não, pelo amor de Deus, não estou falando mal do nome, eu adoro o nome Ana, mas é um nome que de trás para frente e de frente para trás é igual, ou seja, dá no mesmo. E aqui a gente tem GH apenas. E outra característica das personagens, de algumas personagens da Clarice Lispector, é que elas estão já numa posição social razoável.
Por quê? Para passar pela situação emocional que elas passam, é comum que as pessoas já tenham conseguido, já tenham garantias materiais. Quem tem que lutar muito pela sobrevivência não se impõe questões que essas personagens se impõem. Ou seja, elas já atingiram um nível, né, algumas garantias materiais, e aí vem, de repente elas se deparam, estão levando a vida normalmente, de repente se deparam no momento epifânico com algum elemento, algum ser, alguma coisa que a faz pensar na própria vida, a faz refletir sobre as suas próprias escolhas, no tipo de ser humano que se tornou. É isso que acontece em A Bela e a Fera, é isso que acontece em Amor, é isso que acontece aqui, né? E aqui GH, voltando à questão do nome, GH, a gente sabe que é GH porque tem essas iniciais numa maleta de viagem. Já é uma característica que indica que ela não é muito pobre. Quem tem inicial em mala, naquela época principalmente, né? Não é uma pessoa pobre, né? Então assim, são vários elementos, porque a Clarice nunca descreve suas personagens femininas, personagens como essas, ela nunca descreve fisicamente. Ela só descreve emocionalmente, né? E mesmo assim não é aquela descrição dada, ela vai apresentando elementos. E ela descreve também socioeconomicamente também, apresentando elementos aos poucos. Então é uma mala com as iniciais, a gente já sabe que ela não é pobre, né? São características assim. No caso de A Menor Mulher do Mundo, eu diria que seria a antítese dessas mulheres todas, a Pequena Flor. Tem nome, sobrenome não, tem nome, característica física, é uma espécie de superego dessas mulheres todas que eu estou citando, desses dois contos e desse livro. A mulher do casaco marrom de O Búfalo, ela seria uma mulher como essas aqui, só que numa outra situação, mas muito longe da Pequena Flor de A Menor Mulher do Mundo, certo? Voltando aqui, quem é a GH? Ela não se casou, não teve filhos, tudo indica que é uma mulher de meia idade, mais ou menos. A idade dela não é dita, mas por alguns elementos a gente chega a essa conclusão. Ou assim, ou de meia idade ou passa dos 30, alguma coisa assim. Mora sozinha e ela é escultora. Só que a gente tem que pensar o seguinte, há dois tipos de escultores. Há um tipo que é de acumular, não é essa palavra, não é esse o verbo, de agregar matéria, de compor, vai acrescentando matéria para dar forma ao objeto, que é do tipo Rodin. São esses escultores que também fazem aqueles moldes, vão replicando. É por isso que a gente vê várias obras, Portal do Inferno do Rodin, você já viu alguns aí pelo mundo, O Beijo do Rodin, por quê? Faz moldes, replica e vai pondo matéria e dando forma ao objeto que quer esculpir. E há um outro tipo de escultor que faz exatamente o oposto, que desbasta a matéria, que vai dando forma ao objeto limpando a pedra normalmente, que era o que o Michelangelo fazia. Eu prefiro o Michelangelo. O Michelangelo mesmo dizia que a obra já estava ali na matéria, ele só fazia limpar, ele só limpava. E uma vez eu vi, acho que foi em Florença, obras dele que não é que não estavam terminadas, eram obras que pareciam explicar o processo dele. Tinha obras assim que parecia uma figura humana saindo da pedra, assim, sabe? Parecia algo muito vigoroso, muito visceral. Se eu achar, aí eu tirei foto, se eu não me engano, se eu achar eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Parecia uma forma viva saindo daquela matéria, parecia que estava presa na matéria e ele libertou aquela forma. Esse é o tipo de escultura que é GH, que ela desbastava a matéria, só que ela era meia boca. É claro que isso não é dito com essas palavras, mas isso é dito no livro, que ela era uma escultora assim, de desbastar, mas que era meia boca. Mas eu acredito que isso seja muito importante para essa obra, um elemento muito importante, porque se ela não fosse
uma escultora de desbastar matéria, ela não teria passado por esse processo emocional que ela passou. Assim, limpado, se olhado, ter se permitido uma egotrip, se olhado e limpado. E depurando, desbastando. Eu acho que ela só conseguiu passar por esse processo porque ela era escultora. Ela fez todo um processo visceral mesmo, de egotrip. E aí, indo pro enredo, não vou dar spoiler, não se preocupe. Aqui, na Paixão Segundo GH, ela passa por 3 momentos que eu chamo de epifânicos. 2 anticlímax e 1 clímax. Um momento anticlímax foi quando ela viu a imagem dela no porta-retrato e essa imagem estava sorrindo. E aí ela se incomodou muito com isso. Aquilo a abalou. O outro momento foi que ela perdeu a empregada. Então ela já estava com aquela questão lá, a imagem sorrindo no porta-retrato que estava incomodando. Ela perdeu a empregada. E o que a gente faz quando a gente tem uma questão para resolver, tem que estudar para a prova, tem que, sei lá, fazer tese, fazer qualquer coisa, a gente tem que realizar alguma coisa ou tomar alguma decisão que é muito difícil e a gente não consegue, o que a gente faz? Vai arrumar gaveta, vai arrumar uma coisa, vai arrumar outra, não é isso? A gente não consegue botar ordem dentro da gente, então a gente vai botar ordem no que está externo. Foi isso que ela tentou fazer. Perdeu a empregada. Então ela foi organizar, limpar a parte da casa que ela achava que estaria muito desorganizada e suja, que era o quarto da empregada. Ela vai lá e qual não é a surpresa? Estava limpo. E claro, ela chegou a ficar até com raiva da empregada. Por quê? Se estava limpo e claro, ela ia limpar o quê? Ou seja, a empregada, de certa forma, a obrigou a não se boicotar, né? A seguir com o processo que ela já estava incomodada com a questãozinha lá que já estava fazendo pensar e refletir sobre a própria vida. Ela foi nesse quarto, aí tem até uma questão que muita gente fala, mas ela foi preconceituosa, porque em algum momento ela fala que a empregada era negra e ela demonstrou ter certa raiva. Aí tem gente que fala que é preconceituosa. Mas isso não é muito desenvolvido na história e mostra um pouco também da posição social, do perfil, né, social e emocional dela, né? Ela pensou o quê? Com o preconceito dela. A empregada pobre, negra, né? Devia ter o quarto sujo. Não, não tinha. Não tinha. E isso também nos faz ver que ela era branca, quando ela identifica a outra como negra, né? E com as características que ela identifica. Mas essa não é uma questão muito importante para a obra. Esse quarto limpo é o segundo momento epifânico de pré-clímax, que a faz, que a incomoda muito até vir o terceiro elemento, que é o clímax, que é a famosa barata. Que neste quarto, ela fica nesse quarto incomodada com alguma coisa, se projeta na imagem que a empregada deixou, enfim. E aparece uma barata. E aí essa barata a faz passar pelo processo. Aqui, na GH, a barata é o duplo dela, né? É um elemento epifânico que desperta nela todo esse processo de autoavaliação. As decisões que tomou na vida porque tomou. E normalmente pessoas que passam por esse processo, as três, né? A GH, a Ana do Conto Amor e eu não lembro o nome, mas é aquele nome desse tamanho, de A Bela e a Fera. Elas tomaram decisão no passado, construíram, fabricaram a vida que tem, mas não sentem orgulho disso. E vai levando a vida de maneira pasteurizada até achar um elemento que a faz se projetar. A GH se projeta na barata. E aí vem todo um processo de autoavaliação, um discurso assim, aqui para mim é um exemplo claro de monólogo interior, né? É aquilo que eu falei no vídeo da Virginia Woolf, todo mundo chama tudo de fluxo de consciência, mas aqui pra mim enfim, não importa o nome que se dá as coisas, mas aqui é um monólogo interior, ela é uma fala com vazio, né?
e ela passa por um processo que é sincrônico e diacrônico. Ela volta e vai, é todo uma narrativa espiralada. É espiralada, mas é lógica, porque a espiral é lógica, ela tem movimentos lógicos, ela tem movimentos dialéticos. Se fosse fluxo de consciência puro, não teria lógica nenhuma. Não teria lógica. Aqui tem começo, meio e fim, né? É espiralado, não é, só não é linear, mas é espiralado. E a espiral também é lógica, é previsível, certo? E aqui é a barata. Em Ana, Amor, tem a personagem Ana, ela encontra um cego no ponto de ônibus assobiando tranquilamente, muito bem resolvido com ele mesmo. E aí, o que ela faz? Ela se projeta. Quem é cego, afinal? Ela é a cega, não ele. A outra, a Bela e a Fera, que tem o nome desse tamanho, ela estava com a vidinha lá confortável dela, tal, estava saindo do cabeleireiro e de repente deu alguma confusão de horário, o motorista não a foi buscar e ela teve que, acho que pegar o ônibus ou um táxi, não sei, ela teve que caminhar e ir até o transporte. E aí ela encontra um mendigo com uma ferida na perna. O título do conto é A Bela e a Fera, ela é a Bela, ele é a Fera, ou A Ferida Grande Demais. Mas essa ferida é em quem? Nela. A mendiga era ela. Então, ela se projeta naquele ser. Certo? E aí, são personagens que desencadeiam um processo de autoavaliação. A questão é, elas passam por esse processo aí, tomam alguma decisão? Elas não têm orgulho, elas têm consciência das decisões que tomaram, não têm muito orgulho disso. Sabem que construíram a vida, mas estão felizes com a vida que construiu. Estando felizes ou não, elas resolvem mudar de vida ou não? Essa é a questão que eu coloco para os três, para os dois contos e para esse livro. O que elas fazem? Passam por esse processo e depois, ainda não quero ver, joga para debaixo do tapete tudo e continua com a vida pasteurizada, ou não? Passa pelo processo e se transforma, renasce. Essa é a questão. Essa é a questão das três obras. Tem resultados diferentes nas três histórias, mas eu não vou contar. Então ficamos apenas com esse. Muita gente lê isso aqui e ama, e muita gente não gosta, porque também é pelo enredo em si. Não, o enredo aqui é interessante, embora nem todo mundo entenda, por conta do tipo de narrativa. Eu lembro no meu grupo, teve gente que não entendeu por conta do tipo de narrativa espiralada e monólogo interior. Ela é uma fala com vazio. Nossa, mas ela tá falando com quem? Com ninguém, com ela mesma, com a vida, com a transcendência, com o espírito, enfim. É um monólogo interior. É um processo visceral. E aí eu me remeto novamente à obra do Michelangelo. Se eu achar foto lá nas minhas coisas, eu coloco aqui pra vocês verem. Tá bom, não vou comentar mais nada, não dei spoiler, né? Tudo que eu tô falando aqui vocês leem em sinopse, em orelha de livro, aliás, leem até mais, há mais revelações do que eu disse. Na verdade, eu sempre procuro fazer uma análise do perfil da personagem e, quando cabe, um pouco do contexto histórico. Não é o caso aqui, aqui não há contexto histórico, há um contexto que é interior do ser, mas não histórico. Certo? Se você quiser continuar a discutir essa obra comigo, por favor, deixe aqui nos comentários, vocês podem discordar, concordar comigo, enfim, fazer perguntas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha pra mim. E se não é inscrito, por favor, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.